Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, fiquei pensando na melhor forma de dar uma aula para vocês e ficar o menos dúvidas, né, possível. E depois de pensar bastante, eu imaginei que dessa maneira iria ser o mais fácil. Então, eu vou passando os slides no vídeo e vou explicando como se fosse na sala de aula, tá? Pelo menos assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mesmas já param o vídeo, já volta. Acho que assim vai ser mais fácil para todo mundo. Bom, eu fiz uma gambiarra aqui, né, pra gente conseguir ver o slide todo. Mas vamos lá, acho que assim vai conseguir ver. Eu vou mandar os slides novos, porque até aqui vocês já têm. Então, vou mandar os slides novos para vocês por e-mail. E aí, vocês vão assistindo a aula e também podem acompanhar nos slides que eu vou mandar para vocês, tá? Bom, meninas, a gente parou, então, nessa parte aqui que fala sobre as hemácias, certo? Que a gente falou, então, em toda a formação e a maturação da hemácia, certo? Desde um proeritroblasto, que vai ser formado a partir, então, da célula-tronco. Lembra que eu falei que a célula-tronco, ela ganha um marcador e aí ela fica sabendo que ela vai ser uma hemácia no final. Então, quando ela ganha esse marcador, ela vai fazendo a formação. Então, ela passa da célula-tronco para um proeritroblasto. Do proeritroblasto, ela vai se dividindo, até parar a divisão e fazer somente a maturação até chegar à hemácia. Então, passa de proeritroblasto para eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, o reticulócito e a hemácia. Aí, nós vimos também que o reticulócito, né, é a contagem lá do exame muito importante para o médico, devido a ele ser um marcador de eritropoese. Lembra que eu falei para vocês? A eritropoese, então, que é toda a maturação da hemácia, toda a formação e maturação, é chamada de eritropoese. Então, a quantidade de reticulócito que a pessoa tiver vai indicar para o médico como está essa formação de hemácia, então, no organismo da pessoa. E em contrapartida, nós temos então a formação do sangue, né? Tendo o reticulócito na corrente sanguínea. E esse reticulócito a gente só consegue contar utilizando aquele corante específico que eu falei para vocês, que é o azul de Cressil brilhante. Ele que vai fazer precipitar esses pontinhos dentro das hemácias, certo? Que é o RNA ribossômico. E aí vai ficar fácil fazer a diferenciação dele para uma hemácia que não tá com reticulócito. Ela já tá uma hemácia mais velha, vamos dizer assim. Normal a velha, né? Aqui ela é uma hemácia jovem, então tá indicando que está sendo fabricada novas hemácias, certo? Então o reticulócito é importante porque ele é indicador da eritropoese, formação de hemácias na nossa corrente sanguínea. Em contrapartida, como eu disse, nós temos a bilirrubina. Lembra que eu falei da bilirrubina? Que a gente tem todo aquele esquema, né, que a gente achou mais fácil fazer o desenho e também falar em relação ao texto, né? Todo esse texto vocês têm aí com vocês. Como é formada, então, da destruição da hemácia, certo? Uma parte da hemácia, parte do grupo M lá, ela é formada em bilirrubina. A bilirrubina é levada, a não conjugada é levada ao fígado. Lá ela vai ser conjugada, certo? Passar para o intestino delgado. A bilirrubina depois pode sofrer ação da bactéria
e se formar urobilinogênio, tá? Esse urobilinogênio pode ser transferido novamente para o sistema, né, circulatório e ser eliminado pela urina, ou ele também pode seguir aí formando a estercobilina, que dá a coloração às fezes, né, que eu falei para vocês já também. Então, falando nesse sistema da bilirrubina, quando ela é captada novamente, né, essa bilirrubina pode ser dosada, e a bilirrubina ou o urobilinogênio, ele é marcador, mas mais a bilirrubina, ele é marcador da hemocaterese. Hemocaterese, destruição das hemácias. Lembra então que eu falei para vocês, naquela balança, né, do nosso organismo, nós temos a parte de formação das hemácias e a parte da destruição das hemácias. Então, o médico consegue saber quanto está sendo produzido, quanto está sendo destruído pelo organismo, né? E se tiver uma descompensação aí, vai levar a determinada doença, tá? De acordo com o sintoma que o paciente tiver, se ele já tiver algum problema, tal. Mas ele vai usar esses dois critérios aqui para saber como que tá a formação e a destruição das nossas hemácias. Certo, meninas? Então, aí nós paramos no último slide, né? Que são doenças dos eritrócitos, certo? Ah, só falando uma coisa para vocês, deixa eu voltar aqui. Em relação aos reticulócitos, na aula que eu parei aqui, desse slide, a gente, na outra aula que a gente iria ter, a gente ia fazer a contagem de reticulócito no microscópio, porque vocês já fizeram a lâmina, lembra? Vocês fizeram o esfregaço, fizeram a coloração com azul de cristal brilhante, tudo. Coloração panótico, né, que é a coloração rápida. E agora a gente ia contar, né, depois de fazer o esfregaço, a gente ia fazer a contagem dos reticulócitos no microscópio. Porém, com o acontecido aí, que a gente não imaginava que ia ter essa magnitude aí, né, as aulas foram suspensas e eu acabei passando 3 lâminas para vocês contarem de exercícios, né? Contar reticulócito. E vamos ver se mais pra frente eu acabo corrigindo via vídeo mesmo, né? Dependendo de se isso vai demorar ou não para voltar. Ou se depois a gente corrige na hora que a gente voltar em sala. Mas vocês fizeram a contagem das 3 lâminas. Colocaram o resultado em porcentagem, certo? E na outra aula eu ia pedir para que vocês terminassem o resumo, né? E como estava difícil para vocês fazerem o resumo, porque era bastante coisa para escrever, eu acabei passando o questionário em relação a tudo isso aqui, né? Então, toda essa parte de eritropoese, toda essa parte de segmentado, hemácia, plaqueta, tudo que a gente já viu, eu acabei passando então tudo no questionário pra gente recapitular, certo? Então, as 2 primeiras aulas aí, eu acabei passando então exercícios, né? E a partir de agora, então, eu vou tentar fazer as aulas com vocês em vídeo, né? Porque eu acho que assim vai ser mais fácil. Vocês também pediram para fazer assim, porque acho que vocês acham mais fácil também, né? Ao invés de ficar só lendo o texto e não ter explicação. Então, agora sim, a gente parou então nesse último slide aqui, que a gente falou que nas doenças dos eritrócitos, então, vão existir variações nas hemácias, certo? Então, essas variações podem ser na forma da hemácia. A hemácia, ela é para ser redondinha, certo? Redondinha, bonitinha, igual o tal desenho aqui, ó, redondinha, certo? Então, podem vir variações nessa forma, tá? Na forma da hemácia. Então, a hemácia não vai mais se apresentar de forma redonda, tá? Na estrutura dela, né? Também, nas dimensões, o tamanho dela. Então, pode ser que ela esteja redonda, mas menor ou maior, tá? E também na quantidade de hemoglobina, que vai causar diferentes colorações nela, certo? Então, a gente parou aqui. Até aqui, vocês têm
todo o material, certo? Agora eu vou passar aqui para a próxima apostila, que esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês também, certo? Para vocês acompanharem aí, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, vamos lá, deixa eu só arrumar aqui para pegar o slide inteiro. Acho que tá pegando. Tá. Beleza. Vamos lá, então agora a parte 3, tá? A 1 vocês copiaram no caderno, a 2 eu acabei entregando para vocês aí. Então, primeiro slide dessa nova apostila. Lembrando que esse material todo tem na apostila de vocês, porém eu resolvi colocar figuras e pondo de pedacinho em pedacinho pra gente ir recapitulando da melhor forma, certo? Então vamos lá. Falando daquele slide que gerou dúvidas, né? O pessoal me olhou com cara de ué na sala. Então, lembrando da hemoglobina, né? Então, nós temos lá o vaso, né? O capilar, a veia, a artéria, todas elas que circulam as nossas hemácias, né? O nosso sangue, nossos glóbulos vermelhos. Então, retirando um daqui, só para a gente poder ter uma ideia. Então, uma hemácia. Vamos colocar isso na cabeça. Uma hemácia. Eu estou dando exemplo e falando de apenas uma hemácia. Mas nós temos aí milhões de hemácias, certo? Dentro de uma hemácia, certo? A gente pode ter até 250 milhões de moléculas de hemoglobina, tá? Hemoglobina é essa molécula aqui, certo? Molécula de hemoglobina. Então, dentro de uma hemácia, nós podemos ter até 250 milhões de moléculas de hemoglobina, tá? Isso aqui é uma, mais ou menos, média, né? Cerca de 250 milhões. Sendo que cada molécula que nós temos 4 cadeias. Lembra que eu falei de alfa ou beta? E cada cadeia vai ter um grupo M e nós temos 4 cadeias, tá? Dentro de uma hemoglobina, uma molécula de hemoglobina, nós temos 4 cadeias, tá? Alfa ou beta. E cada cadeia dessa, né? Sendo que a gente tem 2 alfa e 2 betas, cada cadeia dessa vai ter um grupo M. Sendo que nós temos 4 cadeias, tá? Dentro dessa hemoglobina aqui, nós vamos ter então 4 grupo M. Certo? Recapitulando. Então, uma molécula de hemoglobina, nós então vamos ter 4 grupo M, tá? Cada grupo M em uma cadeia alfa ou beta. Nós temos 2 alfa, 2 beta, tá? Então, totalizando aí 4, 2 alfa, 2 beta. E nós temos cada uma para essas aqui um grupo M. Esse grupo M tem um ferro, uma molécula de ferro nesse grupo, a qual o oxigênio vai se fixar na molécula de hemoglobina, tá? Então, o oxigênio se fixa ao grupo M da molécula de hemoglobina através desse ferro grudado dentro desse grupo M. Se nós temos uma em cada molécula de hemoglobina, uma molécula de hemoglobina, nós temos 4 cadeias, 2 alfas, né? 2 beta, 4 cadeias. Cada cadeia vai ter o grupo M respectivo. Então, cada molécula de hemoglobina, nós vamos ter ligação com 4 moléculas de oxigênio, certo? Se cada molécula dessa aqui de hemoglobina leva 4 moléculas de oxigênio no organismo, então nós podemos falar que se nós temos 250 milhões de moléculas de hemoglobina,
nós também somos capazes, né? Cada hemácia vai ser capaz de transportar aproximadamente 1 bilhão de moléculas de oxigênio, que são 4 vezes esse número, porque cada molécula vai ter 4 moléculas de oxigênio. 250 vezes 4, tá? Por isso que dá 1 bilhão de moléculas. Então, lembrando que nós temos 250 moléculas dessa daqui dentro de cada hemácia vai transportar aproximadamente 1 bilhão de moléculas de oxigênio, graças a esse ferro que nós temos no grupo M, tá? Aqui tem o desenho, ó. O oxigênio só se gruda porque nós temos a molécula de ferro, ok? Ó, oxigênio do grupo M da molécula de hemoglobina, o oxigênio vai grudar na molécula do grupo M devido à molécula de ferro que nós temos aí. Lembra que a gente viu lá a molécula do M, o grupo M? Tinha o ferro no meinho, tá? E é ele que vai fazer, então, o oxigênio grudar nessa molécula. Pode ser que eu esteja sendo repetitiva, mas isso é para fixar muito bem, tá? Porque eu vi que vocês tiveram um pouco de dúvida quando eu fui falar a respeito da hemoglobina e dessa quantidade de oxigênio da hemoglobina, tá? Então, desculpa, gente. Então, parte de hemoglobina, ok, acho que agora está ok. Se vocês tiverem dúvida, daí vocês voltam o vídeo para poder ouvir novamente, certo? Então, recapitulando, hemoglobina é isso aqui. Beleza. Por que essa insistência com a hemoglobina, né? Porque agora a gente vai entender por que a gente tem que saber dela, tá? Lembra lá naquele último slide que eu falei que nós temos variação de cor, de forma, de tamanho, né? Nós vamos começar então pela variação na cor das hemácias, tá? Só para vocês, acho que ficar um pouco mais didático, eu mudei então a cor nas hemácias, tá? Então a palavra cor, para poder fazer vocês lembrarem disso. Então, variação na cor. O que pode indicar isso aqui, ó? Ele indica a quantidade de hemoglobina, tá? Quantidade de hemoglobina dentro da hemácia vai dar uma variação na cor delas, tá? Dentro da lâmina no hemograma. Então, vamos lá, ó. A intensidade da coloração na hemácia, tá? Então, a intensidade dessa coloração aqui constitui um indicador aproximado da quantidade de hemoglobina existente nos eritrócitos, tá? Então, assim, o normal é você ver sempre a mesma coloração. Então, o que significa? Que vai ter um indicador aproximado da quantidade de hemoglobina. A quantidade de hemoglobina dela vai estar praticamente existente nos eritrócitos iguais, tá? Vocês conseguem ver aqui que está praticamente todas iguais. Tá a mesma coloração, está todas iguais, né? A variação na cor, devido ao conteúdo de hemoglobina, nós vamos dar o nome de anisocromia, tá? Que vai indicar a presença de hemácias. Então, vamos lá, por partes. A variação da cor nas hemácias se dá o nome de anisocromia, tá? Então, o que acontece? Anisocromia, esse nome, quando vocês ouvirem falar tem anisocromia, significa que vão ter hemácias mais fortes na coloração e mais fracas nessa coloração, tá? Então, vai indicar hemácias hipocrômicas, que são pouco coradas, que eu falei para vocês, que vai ter essas que vão ser menos coradas. Vai indicar as hemácias normocrômicas, que são as normais, né? O próprio nome já fala, normocrômica, que são as hemácias normais. E as hipercrômicas, que vão ser as hemácias muito coradas.
em um mesmo esfregaço, tá? Então, recapitulando, anisocromia vai indicar a presença dessas hemácias hipocrômica, ou seja, menos corada, normocrômica, que são de coloração normal, e as hipercrômicas, que são as muito coradas, tá? Isso dentro de um mesmo esfregaço. Então, aqui nós temos um esfregaço o quê? Normal, tá? Nós temos todas as hemácias na mesma coloração, certo? Na mesma coloração, todas as hemácias, então, bonitinhas, indicando, então, que nós temos hemácias normocrômicas. Normocrômicas, ok? Aí, aqui nós temos a anisocromia. Tá vendo que eu coloquei até algumas letrinhas mais escuras e umas mais claras? É também para fazer associação para vocês. Então, a anisocromia é a diferença na intensidade da coloração de cada hemácia, tá? Deixa eu ver aqui pelo vídeo, ó, vocês conseguem perceber, ó. Essa aqui tá mais escura, essa aqui tá mais escura, essa tá mais escura, ó. Bem, uma tonalidade mais escura, certo? E nós também temos as que são mais clarinhas. Então, diferenças de tonalidade, de intensidade. Olha a diferença. Normal, anisocromia. Ok? Tá indicando hemácias hipercrômicas e hipocrômicas. Menos intensidade de cor, mais claras. Hipercrômicas, mais escuras. Ok? Então, anisocromia, diferença na intensidade de coloração das hemácias. Beleza? Vamos partir para o outro. Nós temos, então, as hemácias normocrômicas, que são de tonalidade normal. Anisocromia, diferença na intensidade. Normocrômicas são de tonalidades normais, todas na mesma tonalidade, tá? Elas estão iguais na sua tonalidade, na sua intensidade de coloração. Aí nós temos as hemácias hipocrômicas, que são as que têm menor coloração, a coloração mais fraca, certo? São de tonalidade mais clara do que o normal, formando um halo mais escuro ao redor das hemácias, tá? Então, quando a gente fala hipocrômica, é só lembrar, hipo é de pouco, e crômico vem de cromia, né? Cromia é cor. Então, vocês vão lembrar hipocromia, pouca cor. Então, as hemácias de pouca cor, óbvio que vão ser mais claras do que o normal. E aí ela vai formar o quê? Um alinho mais escuro ao redor das hemácias. Por quê? Porque nesse meio aqui ela acaba ficando com pouca cor. Olha só, parece que ela tem um buraco bem maior do que o normal. Ó, bem mais clarinhas. Tá vendo? Então a gente fala que ela tem um halo ao seu redor mais escura. E esse meio aqui acaba ficando branquinho, ela não tem cor, certo? Então, hipocromia ou hemácias hipocrômicas são de tonalidades mais claras. Normocrômicas, normal, tá vendo? Elas são preenchidas, tá? Mas de uma cor normal. Hipocrômica, ela vai ficar com esse buraco no meio aqui, esse alinho em volta dela, certo? Então, aqui a gente pode falar que todas as hemácias estão hipocrômicas, porque todas as hemácias estão com esse halo no meio delas, tá? Aqui tem duas em cima, uma da outra, que não dá para ver direito, tá? Mas vamos supor aqui, ó, essa aqui tá menos hipocrômica, mas ela tá hipocrômica, ela tem um alinho ainda aqui no meio, tá?
mas essas aqui estão bem mais hipocrômicas, ó, tem um halo bem maior dentro delas, certo? E nós temos as hemácias hipercrômicas, são de tonalidade mais escura que o normal. Hiper, muito,